Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma análise, vamos fazer, na verdade, uma análise do argumento do código cartesiano, né? E vamos falar também um pouquinho do idealismo ao realismo dentro do pensamento de Descartes. Bora lá? O argumento do código é um dos mais famosos argumentos da tradição filosófica, que não terá ouvido a célebre fórmula, né? Penso, logo existo, cogito ergo sum, penso, logo sou. Entretanto, apesar de toda a notoriedade e aparente simplicidade desta fórmula, é também um dos argumentos mais discutidos e controversos, havendo inúmeras divergências sobre sua interpretação e validade. Trata-se realmente, como pretendia Descartes, de um ponto de partida radical, de uma certeza sem pressupostos? Mas é isso que Descartes pretendia? O argumento depende centralmente da noção de pensamento, cogitatio em latim, né? Ou pode ser formulado a partir de outras noções, como sentir e perceber. Trata-se de uma inferência lógica, de uma verdade demonstrada ou de uma intuição psicológica? Muitas das objeções e questionamentos foram lançados pelos contemporâneos de Descartes que tiveram acesso ao manuscrito das Meditações. Outras foram levantadas ao longo do desenvolvimento do pensamento filosófico nos últimos 3 séculos por filósofos como Leibniz, Kant, Nietzsche, Russell, dentre vários outros, o que ilustra bem a influência do pensamento cartesiano e do argumento do cogito em particular. Mesmo em nossa época, este argumento e suas consequências continuam a ser analisados e discutidos, suscitando grande interesse, bem como interpretações novas e originais. Já em seu tempo, o sentido preciso do argumento do cogito, bem como sua validade, foram objeto de inúmeras objeções e controvérsias. A questão ressurge repetidamente nas objeções às meditações. Vejamos alguns desses problemas. Não haveria nesse argumento uma circularidade? Se estabelecemos a certeza do eu porque o pensamento pressupõe, não estamos diante de um círculo vicioso? Esta é exatamente a objeção de Leibniz a Descartes. Dizer eu penso, logo eu existo é circular, já que não posso inferir a existência do eu a partir do pensamento, porque o eu já está suposto em eu penso, né? Nos seus novos ensaios. De fato, o próprio sentido de eu está longe de ser evidente. Como diz Nietzsche em Além do Bem e do Mal, no parágrafo 16, há inúmeros problemas não resolvidos desse pressuposto. Supõe-se que sou eu que pensa, que deve haver alguém que pensa, que o pensamento é algo realizado por um ser, que este ser é causa desse pensamento, que há um eu e que posso saber o que é. Vemos então que talvez eu penso e mesmo eu existo estão longe de serem tão evidentes quanto queria Descartes, né? Segundo Bertrand Russell, o máximo que o argumento me permitiria inferir seria inferir não que eu penso, mas apenas que há pensamento. Há várias possibilidades de interpretação do argumento, possibilidades de interpretação do argumento parecem levar todas elas a impasses de diferentes tipos. Há, sobretudo, uma questão importante a ser examinada quanto à validade do argumento. Essa questão diz respeito a 2 consequências ou conclusões que podem ser extraídas dele. Seria de fato a certeza do código diferente da certeza da matemática, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5, possuindo um grau de certeza maior do que estas? A primeira conclusão é que não posso estar errado ao pensar que existo, o que parece ser válido uma vez que o pensar pressupõe o existir. Não posso pensar sem existir, logo, se penso que existo, necessariamente existo, o que corresponde à formulação das meditações citadas acima. A segunda é que, se creio que existo, então sei que existo. Trata-se, portanto, de uma certeza que adquiro sobre a minha existência. Entretanto, essa conclusão pode ser questionada e não parece recorrer imediatamente da anterior. Eis porque a crença na minha existência não implica que eu tenha um conhecimento certo acerca disso. Ou seja, uma crença não implica certeza sem a justificação ou compreensão daquele em que creio. Não há certeza antes que eu saiba exatamente o que é o código que pensa. O argumento pode no máximo estabelecer a existência do código, mas não do código, mas não o que este é. Portanto, não posso, a rigor, saber que existo, ter conhecimento disso, já que o conhecimento supõe a possibilidade de justificar e explicar a minha crença, o que não é possível simplesmente a partir do argumento do código. Do mesmo modo, quando no contexto da primeira meditação penso que 2 mais 3 é igual a 5, estou certo porque isso é verdadeiro, porém não posso saber disso, não tenho como justificar a verdade da minha crença. A evidência do código, se entendida como intuitiva e imediata, não me dá, entretanto, meios para justificar e explicar a verdade alcançada.
Assim, parece haver uma diferença básica entre uma verdade irrefutável, que é talvez o que Descartes obtém com o argumento, e uma certeza primeira, ponto de partida sem pressupostos. O que é que Descartes pretende com o cogito, sem, no entanto, consegui-lo, segundo as objeções vistas acima? Os céticos não se consideraram convencidos pelo argumento de Descartes. A questão cética não dizia respeito à certeza do cogito, isto é, a certeza sobre a existência do ser pensante, uma certeza subjetiva, portanto, mas sim a possibilidade do conhecimento do real, ou seja, do mundo natural, um conhecimento ou uma certeza objetiva sobre os objetos, né? De acordo com Popkin e o ceticismo de Erasmo e Spinoza, a descoberta de uma certeza irrefutável como a do cogito pode ser suficiente para combater a posição do cético que afirma não ser possível nenhuma certeza. Mas, por outro lado, não chega a constituir um sistema de conhecimento sobre o real, sobre a realidade. Né? A verdade é que podemos chegar a partir do método da dúvida não pode ser vista assim como uma premissa a partir da qual todas as outras verdades se seguem, mas apenas como uma base para um discurso racional, tornando possível reconhecer outras verdades. Vejamos como Descartes procede. Né? Após estabelecer a evidência do cogito, Descartes dá um passo adiante afirmando que posso ter certeza de que existe uma coisa que pensa, res cogitas, né? Uma coisa pensante. Passo este que, como vimos, levanta problemas, já que parece envolver mais pressupostos do que Descartes é capaz de admitir. De qualquer forma, afirmar que é isso que posso saber, é a existência da substância pensante, não posso, entretanto, saber mais nada além disso, uma vez que tudo mais permanece ainda sob dúvida. Sequer posso saber o que sou, um ser humano dotado de um corpo, já que para isso precisaria, além do puro pensamento, dependeria dos sentidos, de minha experiência, de conhecimentos adquiridos, o que não me é permitido pela certeza do cogito. Esta é a raiz do célebre dualismo corpo e mente de Descartes. Não podemos sequer afirmar a existência do corpo, porque, sendo este material, é de fato um objeto no mundo externo sobre o qual não podemos ter certeza. O cogito, portanto, nos revela apenas isso, a existência do pensamento puro, que é possível pela evidência do próprio ato de pensar. No entanto, sempre que quisermos ir além desse pensamento puro, desse pensamento que no máximo pode pensar a si mesmo, reflexivamente encontramos a dúvida. Qualquer que seja o conteúdo desse pensamento, este ainda pode ser posto em dúvida. Eis o sentido do solipsismo cartesiano, o isolamento do eu em relação a tudo mais, ao mundo exterior e ao próprio corpo, que também é um elemento externo. O solipsismo é resultado da evidência do cogito, uma certeza tão forte que exige critérios tais que não são aplicáveis a nada mais. O objetivo de Descartes, contudo, é fundamentar a possibilidade do conhecimento científico, construir as bases metodológicas para uma ciência mais sólida, mais bem fundamentada que a tradicional. É necessário, portanto, encontrar um caminho de superação desse idealismo tão radical, no qual a única realidade certa é a existência do puro pensamento. Esta é a tarefa que Descartes, então, se propõe. Então, do idealismo ao realismo em Descartes. Né? Vimos acima que o solipsismo é uma consequência direta do próprio argumento do cogito. Solipsismo no sentido de que ficar só comigo mesmo, né, com os meus pensamentos. Descartes encontra, enfim, uma certeza indubitável que lhe permite responder ao cético que não considerava possível nenhuma certeza. Entretanto, é como se o cético tivesse encurralado Descartes em um canto da sala, de onde ele não pode ser tirado, porém de onde tampouco pode sair. Ora, se o objetivo de Descartes é fundamentar a ciência, então é necessário encontrar uma ponte entre o pensamento subjetivo e a realidade objetiva, entre o mundo interior e o mundo exterior. Só poderá haver ciência quando o pensamento puder formular leis e princípios que expliquem como o real funciona. A concepção cartesiana de ciência, ainda clássica, derivada em grande parte de Aristóteles na sua metafísica, nos segundos analíticos, trata-se de um corpo de verdades teóricas universais e necessárias, de certezas definitivas que não admitem erro, correção ou refutação. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista e até a próxima.